E o atual vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva negocia com o Congresso um rombo de 200 bilhões de reais nas contas públicas e que o petista não tem compromisso com o equilíbrio fiscal. No Twitter, Mourão disse, abro aspas, o futuro governo do Lula está negociando com o Congresso um rombo de 200 bilhões no orçamento de 2023, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal. O resultado será aumento da dívida, inflação e desvalorização do real. Onde estão os críticos? Fecho aspas. Na manhã de hoje, a equipe de transição do presidente eleito, coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como mostramos aqui, iniciou o processo de transição de governo em Brasília. Alckmin, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloysio Mercadante e o senador eleito Wellington Dias se reuniram com o relator geral do orçamento de 2023, Marcelo Castro. Começo essa com você, Fernão Lara Mesquita. O que achou, Fernão, dos comentários do vice-presidente Hamilton Mourão? A gente ainda não está te ouvindo, Fernão. Acho que a gente ficou sem o seu áudio. Eu vou passar para a Ana, então. Vamos lá, Ana, o que você achou da postagem? Eu acho uma postagem que, pelo menos inicialmente, mostra que o atual vice, agora senador, né, será nosso senador em 2023, ele vai incomodar, né? Se esse caminho vai ser seguido por todos no Senado ou na Câmara, nós vamos ter que cobrar, nós vamos ter que acompanhar e cobrar no Senado, principalmente, o presidente do Senado, que ele seja alinhado, não com nenhum partido político, não com nenhuma base eleitoral, mas com a Constituição, coisa que Rodrigo Pacheco não defendeu, não teve a coragem de defender, se escondeu atrás de uma covardia histórica. Isso vai ficar marcado na biografia de Rodrigo Pacheco, porque ele não defendeu nossa Constituição. E isso nós precisamos cobrar, até porque em 2023, o novo presidente, ele indica 2 ministros para o STF, e a sabatina do Senado precisa ser uma sabatina e não um chá das 5, como normalmente tem sido nos últimos anos. E aqui, Vitor, o que o Mourão ele alerta é o que nós vamos precisar colocar agora no nosso dia a dia. Nós teremos que ser um disco arranhado. E nós vamos ser um disco arranhado porque o passado, quem aprende com o passado, protege o futuro. E o passado das administrações petistas, eles são cobertos, o passado é coberto de páginas de corrupção, de esquemas, de malandragem, de compra de votos, e isso nós vamos precisar estar atentos em relação a isso. A nova administração vai respeitar o teto dos gastos, vai revogar reformas importantes, reformas que trouxeram, inclusive, mais liberdade para o cidadão, como empreender, né, reforma trabalhista também, vai tentar em canetadas não ajudar que reformas importantes passem, como reforma política, reforma tributária. Como o Paulo disse, nós temos que entender que o nosso Congresso ele fica muito engessado a um passado que ele vai de acordo com o vento. Mas eu acho que se há uma oportunidade histórica, olhando os nomes de quem entrou na Câmara e no Senado, uma oportunidade histórica de cobrar resultados, essa oportunidade é agora, Vitor. Agora sim, Fernão Lara Mesquita, de volta com a gente. Diga, Fernão. O Mourão botou só um número naquilo que está anunciado, né? O Lula nunca teve plano econômico nenhum, essa que é a verdade, quer dizer, isso é cada vez mais claro. Agora que ele está velho, cansado, ele nem gasta mais tempo fingindo que tem isso, né? Mas se a gente pensar para trás e rememorar o que aconteceu no passado, ele tinha sempre um ministro isca de voto duvidoso, de quem não gostava de votar no PT, tá, para convencer, tipo um Alckmin da economia, ele tinha sempre um cara assim, né? Mas plano econômico mesmo ele não tinha, ele ia levando a coisa, mas ele voltava sempre ao ponto inicial, que era aquele
famigerado Plano Nacional de Direitos Humanos, né, que ele tentou passar 2 vezes como decreto, ele próprio, na véspera do Natal de 2009, na forma do decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009, né, acabou sendo barrado no Congresso. Depois a Dilma rebatizou de decreto 8.234, tentou passar na véspera da Copa, sempre assim, né? Na véspera da Copa e tal. Agora eles guardaram, como desse modelo antigo, essa fórmula de esperar um momento de muito barulho para ver se a coisa passa despercebida, mas eles não precisam mais fazer decreto, agora eles têm o Supremo Tribunal para fazer essas coisas para eles, né? Então a coisa agora vem na forma de decreto do Supremo Tribunal, como esse pedaço fundamental daquele plano, que é a leizinha do Luiz Roberto Barroso para acabar com a propriedade. Então, propriedade invadida agora não é mais o judiciário que decide como e quando vai ser a reintegração de posse, é o invasor. Isso fazia parte, era uma parte fundamental daquele projeto, né, que incluía também uma instância acima do judiciário, que agora eles já têm, né, materializado, né, e uma instância acima do legislativo, que ele pretendia governar não com os deputados e representantes eleitos do povo brasileiro, mas com os movimentos sociais escolhidos pelo PT para dizer sobre cada tema o que os legisladores poderiam ou não decidir. Isso hoje é outro dos papéis que foi encampado por esse Supremo Tribunal militante, né? Então, é isso, quer dizer, ele volta sempre a mesma coisa, né? Só que agora, ele já fora do poder, eles caminharam pela margem com esse processo de colonização do Supremo Tribunal e não precisam mais assumir pessoalmente essas tentativas de golpear a Constituição, de bypassar as ferramentas institucionais legalmente adquiridas e votadas pelo país, né? São as coisas que eles inventam. Você, Zé? Pois é, olha, eu acompanhei esse processo de legalização de gastos aqui, Fernão, e principalmente eu participei recentemente de um congresso do Tribunal de Contas da União, onde lá fica muito claro, e o Brasil é uma referência em se tratando de tribunais de contas, em órgãos de controle em geral, apesar de tudo. E lá eu aprendi que um gasto público, mesmo que siga toda a orientação legal, se ele não for a bem do público e for um gasto desnecessário ou errado, ele é irregular e ele é um gasto ilegal, mesmo seguindo ali a licitação e tal. E o Brasil, nos últimos 40 anos, procurou ali fazer regulação de gastos, né? A gente tem uma legislação muito boa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes não existia. Aí depois foram sendo criados fundos constitucionais para a educação, para a saúde, são gastos obrigatórios com base na arrecadação líquida, né? E são fundos que eles são obrigatórios, os gastos. E aí foi congelando, e o governante hoje, ele na verdade, ele governa muito pouco. Aí alguns acham que isso é bom, né? Porque geralmente se erra ao escolher o governante, outros acham que não, que é ruim, porque na verdade quando você escolhe um governante, ele tem que dar a opção política dele de gasto. Para você ter uma ideia, o Orçamento Geral da União hoje está em 4 trilhões e 900 bilhões de reais, de 4 trilhões, aí vai tirando. Serviço da dívida, 1 trilhão e 900 bilhões, 2 trilhões de reais, serviço da dívida. Aí depois vem folha de pagamento, mais 1 trilhão e 200 bilhões, aí vem os gastos obrigatórios e tal, aí sobra 130 bilhões de reais para investimentos. Olha, isso é muito pouco, isso é quase nada. E é isso que o governo federal administra, esse pedaço. E o que o Mourão critica, e com muita propriedade, é que se você endividar, aí o céu é o limite, né?
mas o gasto com o pagamento do serviço da dívida aumenta e também fragiliza o país e provoca inflação, porque provoca a desconfiança do mercado. Diz, olha, esse presidente está gastando mais do que arrecada e isso tem um final. Qual é o final? Não pagar a dívida, ou seja, vai complicar, os juros vão subir, porque ninguém quer emprestar dinheiro e assim por diante. Portanto, o Mourão tem razão, é um péssimo sinal, já chegar quebrando o teto, né? Devia entrar, mas por outro lado tem que ajeitar o orçamento. O que eu ouvi e que é uma realidade é de que o aumento real do salário mínimo prometido em campanha e também a manutenção do Auxílio Brasil em R$600, que era uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, isso passa. Agora, quebrar o teto numa emenda à Constituição da transição para o gasto geral, isso terá dificuldades. Paulo. Eu falei ontem aqui que o Lula era um sortudo, né? Porque ele pega o país em bons momentos, deu sorte em 2003, quando assumiu, e vai dar sorte em 2023 também, né? Eu vou colocar isso de uma forma mais palpável. O mercado está prevendo um superávit primário para esse ano de mais de 40 bilhões de reais. Superávit primário. Primeira vez que vai ter superávit primário desde 2013. O que é esse negócio de superávit primário? Às vezes a gente fica aqui em linguajar de economista e as pessoas não têm nem ideia do que eu estou falando. Superávit primário é uma coisa muito simples. O Zé estava explicando agora das contas públicas. Superávit primário significa que tudo que o governo arrecada menos o que o governo gasta, se você tirar as contas dos juros, as despesas com juros, o governo está no saldo positivo. Esse é o superávit primário. Então, é como se você na sua casa tivesse ganhando no seu salário mais do que você está gastando. É uma coisa básica, né? Todo mundo tenta fazer isso em casa. Pelo menos que suas despesas estejam mais ou menos alinhadas com a sua receita. Então, desde 2013, eu estou falando 9 anos, o Brasil não tem resultado primário, de superávit primário. Vai ter pela primeira vez nesse ano um resultado de 40 bilhões. 40 bilhões. Por que não teve nos últimos anos? No governo Bolsonaro, ora, porque a gente estava no meio de uma pandemia e o Bolsonaro pegou o governo absolutamente com as contas públicas em frangalhos. Importante lembrar isso. Bolsonaro pegou as contas públicas em frangalhos causados justamente pelo desastre que foi o governo do PT. No último ano do governo do PT, no ano que a Dilma foi botada para fora, 2015, o Brasil teve um déficit primário de 111 bilhões, ou seja, o Brasil gastou, o governo federal gastou mais do que arrecadou, 111 bilhões de reais. Então agora o PT volta ao poder. Quando volta ao poder, qual é a lógica? A lógica agora é de que querem furar teto de gasto, querem gastança pública. E não é nada diferente do que o PT fez durante a sua gestão, durante todos os seus 13 anos no poder. Existe um mito de que o PT foi responsável com as contas públicas. Isso é uma história da carochinha. O PT nunca foi responsável com as contas públicas. O que aconteceu foi que o Brasil se aproveitou das reformas que tinham acontecido na década anterior, durante o governo Fernando Henrique, e do boom mundial, com os Estados Unidos com juros baixíssimos, depois do 11 de setembro, juros mundiais baixíssimos, o boom de commodities, a China no seu momento máximo de crescimento econômico, tanto que a China durante o governo do PT se torna o maior parceiro comercial do Brasil, e o governo do Lula teve dinheiro como nenhum outro governo nunca teve antes. Endividou o Brasil mais do que todos os presidentes da história, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique somados, e fizeram uma zona com os gastos públicos, até que no final, por fraudar as nossas contas públicas, nós tivemos que fazer o impeachment da presidente do PT. Eu estou fazendo essa recapitulação porque para as pessoas não se impressionarem com esse número que o Mourão está trazendo, de gastos, de um rombo de mais de 200 bilhões no ano que vem. Eu acho pouco. Acho que ao longo do tempo, o rombo que o PT vai dar no orçamento é muito maior. O que vai delimitar o tamanho do rombo nem tanto vai ser o quanto que o PT vai gastar, porque a sanha de gasto deles é infinita, mas o quanto que a economia vai crescer. Se a economia crescer mais, o governo arrecada mais, e aí dá para eles gastarem mais. Se a economia começar a naufragar, vocês se preparem, porque 200 bilhões vai ser bem pouquinho.